Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite para você, querido aluno, querida aluna. Estamos aqui em nossa terceira aula e vamos falar sobre inúmeros assuntos dentro da disciplina de gestão e teorias administrativas, finalizando essa aula fazendo um paralelo sobre a importância da gestão organizacional frente a todos os novos paradigmas, a gestão de uma empresa na atualidade, quais são os desafios, o que é que hoje é importante olhar com atenção, com carinho e com cautela, tá bom? Então, só para reforçar, eu me chamo professor Ítalo e juntos vamos falar um pouco sobre essa temática dentro da nossa disciplina, tá bom? E compartilhar um pouco a tela com vocês para que vocês possam aprofundar melhor todo o aprendizado, todo o nosso conteúdo. No que tange às informações da nossa disciplina, a gente precisa começar falando sobre algo que tem revolucionado cada vez mais inúmeros assuntos, inúmeras pautas, reuniões de especialistas, principalmente de negócios e de empresas. E cada uma dessas reuniões, em cada uma dessas novas pesquisas, se pode verificar e constatar algo muito interessante, algo que foi falado pelo Simon Sinek, que ele fala exatamente a situação de que 100% dos clientes, eles são pessoas, 100% dos funcionários também são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Esse primeiro paralelo, ele se complementa com uma das grandes frases aí que possivelmente até você já tenha ouvido falar ou você já conheça, do Jung, que fala exatamente sobre conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a gente, nós fazemos, eu e você, a junção do entendimento da importância das pessoas no ambiente organizacional. Se queremos resultados na gestão de uma empresa, na gestão de um negócio, na nossa gestão administrativa, nós precisamos entender de gente, nós precisamos entender de pessoas. Existe um aspecto importante deste conhecimento de pessoas que é descrito aí no pipeline de liderança que eu convido você a conhecer, a ler, que fala sobre vários aspectos dentre a liderança e o primeiro de todos é gerenciar a si mesmo, é o gerenciamento de si mesmo. Observe que antes de gerenciar o outro, antes de organizar, sistematizar, planejar, organizar o outro, como nós vimos nas funções administrativas, nas competências, é preciso aprender a gerenciar a si mesmo. E dentro desse aspecto do gerenciar a si mesmo, e aí a gente se depara com uma realidade que também faz parte de uma forma conjunta da inteligência emocional. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele faz a junção de 5 pilares. Ele faz, digamos, o aprendizado, a explanação desse grande aspecto da inteligência emocional como 5 pilares. A autoconsciência, que é o autoconhecimento. Para você gerenciar a si mesmo, você precisa se conhecer. Para você se autorregular ou se autocontrolar, o chamado autocontrole, você precisa também se conhecer. Para ter a automotivação, para ter a empatia e para saber se relacionar com os outros de forma motivada, se colocando no lugar dos outros, você precisa conhecer a si mesmo. E aí nós nos deparamos que nesse aspecto de conhecer o outro, eu preciso entender bastante sobre o universo, acerca de mim mesmo, de quem eu sou, de quem eu quero ser, de quem você é, de quem você quer ser. E aí, dentro desse aspecto que, de forma complementar, do gerenciar a si mesmo, que é um fator primordial antes do gerenciar, do liderar o outro, influenciar o outro, é preciso se conhecer. E para isso eu preciso de inteligência emocional, principalmente contando com esses aspectos, os aspectos aí dos 5 pilares, das 5 habilidades primordiais aí para quem quer ter inteligência emocional. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa se aprofundar e pegar alguns ganchos, algumas janelas, alguns saberes, e aí a gente se ampara na filosofia, tá bom? Até mesmo, onde, só para contextualizar, é importante saber o que é a filosofia, tá? E aí é basicamente o amor pelo saber,
o amor pelo saber, o amor pela sabedoria, tudo isso numa expansão da consciência em busca da verdade, de conseguir procurar aquilo que é mais profundo, mais contextualizado na história da humanidade. E aí você pode caminhar nesse aspecto de que o conhecer a si mesmo, gerenciar a si mesmo, ele foi falado, e aí dentro de um aspecto filosófico, sobre uma grande história aí, da história de Sócrates, né? Sócrates, ele basicamente ele foi visitar lá o oráculo de Delfos, tá bom? E aí ele lá procurou uma figura daqui que era, digamos, a Pitonísia, tá bom? Era uma mulher que ela falava em nome do deus Apolo. E ele foi buscar lá praticamente como era, o que ele precisava fazer para ser a pessoa mais sábia. E aí o que foi dito a ela foi basicamente aquela questão do conhece a ti mesmo que ele falou, veio oriundo dessa conversa que ele teve com ela. E ela falou: Ó, Sócrates, a pessoa mais sábia que existe entre todas és tu. Ele saiu dali chateado, porque ele disse: Poxa, como é que eu vou ser a pessoa mais sábia se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? E aí observa o contexto da situação dentro do conhece-te a ti mesmo, que está lá na entrada deste tempo. Mas é todo um contexto, não uma frase solta. Na busca pela verdade, na busca pela essência do todo, o Sócrates, uma das maiores figuras filosóficas da história da humanidade, ele exatamente ele buscando essa essência da sabedoria, da verdade, ele caiu no conceito de que ele precisava se conhecer para que ele pudesse cada vez mais ser a pessoa mais sábia. Só no fim da vida, possivelmente, que ele entendeu o que Pitonisa queria dizer, que ele era o mais sábio, e ele era o mais sábio porque ele era humilde, ele sabia que ele nada sabia. E daí vem praticamente o só sei que nada sei, tá? E aí hoje em dia a gente pode verificar que é difícil. Hoje em dia a gente pode se dizer assim, é difícil essa questão do estar buscando este autoconhecimento, essa expansão da consciência, tá? É como se fosse aí no chat, na chat que você está vendo, fazer um turismo dentro de si, tá? Naquela época, era algo difícil de se buscar essa verdade. Hoje em dia, esse autoconhecimento, o conhece a ti mesmo, ele também está cada vez mais distante das pessoas. As pessoas costumam dizer que não dá tempo para se conhecer. E se conhecer, ele tem um poder fenomenal, assim como na história da caverna de Platão. Você pode observar que, por exemplo, na metáfora, na analogia da caverna de Platão, a caverna ela iria simbolizar, na verdade, o mundo onde todos os seres humanos viviam. E dentro dessa caverna existiam sombras que eram projetadas, onde eram projetadas a partir de uma luz, e essas sombras que eram projetadas no interior da capela, elas representavam aí a falsidade dos sentidos, as correntes que as pessoas estavam lá amarradas, significavam os preconceitos, o aprisionamento dos seres humanos, principalmente em face à ignorância do senso comum. E assim como nessa metáfora da caverna de Platão, muitas vezes também nós estamos presos a inúmeras situações, inúmeros condicionamentos, inúmeros preconceitos, e a gente costuma não mergulhar nessa essência que Santo Agostinho, que pegou aí um grande filósofo também, ele pegou o conceito de Sócrates do conhece-te a ti mesmo, e aí ele fez, digamos, uma ampliação desse conceito, que é utilizado até hoje na psicologia, outra ciência que nós nos amparamos para falar nessa aula de hoje. E aí ele diz que não é importante só se conhecer, tipo, só sei que nada sei, ou conhece-te a ti mesmo, mas é o conhece-te, aceita-te e supera-te, numa condição que para o caminho e a jornada da excelência humana, a pessoa ela precisa não só se conhecer, não só saber que ela não sabe muita coisa, mas é se aceitar naquilo que ela é luz, naquilo que ela é sombra e se superar também. E aí a gente também se depara com algo que foi falado há muitos anos atrás, do Lao Tse, né? A importância do autodomínio, do autocontrole. Olha lá que foi falado pelo Daniel Goleman exatamente isso. E aí o Lao Tse, ou Lao Tzu, como alguns chamam, fala que aquele que domina os outros é forte, mas aquele que domina a si mesmo, ele é o mais poderoso. Tá? Dentro desse aspecto do autoconhecimento, de que é preciso se conhecer a si mesmo para depois conhecer o outro, principalmente o liderado, o colaborador de uma empresa, o seu corpo, o seu capital humano, é importante também mergulhar em algumas vertentes, como digamos, vertente da psicologia, que é a janela de Johari, que fala exatamente sobre a visão em que as pessoas elas são conhecidas
por elas mesmas, conhecidas por elas mesmas e pelos outros, e em alguns aspectos elas não são conhecidas por ninguém. E aí nessa janela de Johari é basicamente dividida em quatro vertentes, e aí no primeiro, que é o chamado eu aberto, é aquilo que a gente tem consciência e o que a gente revela. Todo mundo vê. A gente não esconde nada. No segundo, é aquilo que a gente chama de eu oculto, né? Ou seja, a gente sabe, mas a gente não mostra, independente dos motivos. No terceiro quadrante, a gente vê que basicamente aí é o eu cego, né? Eu não vejo, mas os outros veem. E aí, por fim, é o eu desconhecido, aquele que possivelmente esteja lá no subconsciente, no inconsciente, que ninguém vê. E aí é só uma vertente que promove esse livro, essa teoria, essa metodologia, para que as pessoas possam se conhecer também. E dentro desse universo de conhecimento, de autoconhecimento, é importante despertar a consciência. Olha o que o Jung fala aí. O Jung fala que não tem como despertar a consciência sem dor, né? Ou seja, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A gente se depara dentro dessas temáticas aí, aprofundando que existe aquilo para todos nós, eu, você, todos os seres humanos do universo, que existe o que é luz e o que é sombra. E até quando a gente fala de luz, a gente está falando dos aspectos da consciência, o que é consciente, o que é visível. E aí, quando a gente fala dentro desses aspectos, a gente está falando que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida, a minha vida, e aí a gente vai culpar e vai dizer que a culpa é das estrelas, ou até mesmo a gente vai chamar isso de destino. Quando a gente fala sobre luz e sombra, a gente está falando sobre a sombra como uma parte da nossa personalidade que a gente nega, que a gente esconde dentro do nosso inconsciente. Cada ser humano tem um colaborador, no seu âmbito pessoal profissional, ele tem. E aí essas situações, elas aparecem. Tá? A gente tenta guardar as sete chaves aí, mas elas aparecem. Quando a gente começa a perceber no outro alguma coisa que a gente não gosta, a gente pode desconfiar que possivelmente a gente projeta no outro algo que é nosso, que a gente não aceita, que a gente tenta esconder, de tanto mentir, a gente acaba acreditando, e esse mecanismo de projeção começa a falar muito sobre mim. Então, quando você, porventura, estiver diante de uma pessoa dentro da sua empresa, da sua organização, do seu setor, da sua área, ou até mesmo da sua vida pessoal, que você costume ter um certo sentimento de repulsa, tá? Uma pessoa difícil, possivelmente você esteja se vendo nela num mecanismo aí de projeção das suas sombras, tá? E aí é importante assim fazer tipo um exercício sempre de que todas as vezes que você precisa se conhecer um pouco mais, é importante fazer esse exercício, que é mais ou menos pegar uma folha de papel em branco e escrever de um lado, eu, digamos, Ítalo, o professor Ítalo, não gosto de mim quando eu sou, e aí você vai colocar algumas características aí que não são tão agradáveis, que você odeia no outro. E em seguida, você vai colocar já eu gosto de mim quando eu sou. E é importante você se perceber dentro dessa analogia, tá? Que quando você começa a se perceber em aspectos que você não gosta no outro, de aspectos que você gosta no outro, você começa a lembrar de características que te chamam a atenção na pessoa que você mais admira e numa pessoa que você não se admira. E aí você pode perceber dentro desse universo aí o que é que você não gosta tanto, o que te irrita, o que te incomoda, que dá vontade de sair correndo aí quando você está do lado dessa pessoa. Esse exercício é um exercício de personalidade, que pode dizer exatamente aí aspectos ligados aí à consciência, ao autoconhecimento de quem você é, de quem você não é. E é importante você sempre estar se deparando com isso, tá? Então é basicamente ver pessoas que lhe influenciam, que fazem parte do seu círculo, e que aí você vendo essas características negativas de um lado, você faz essa repetição, como você está vendo aí na tela, e de um outro lado, você num sentido de gostar de si, e aí você vai completar com qualidades que você mais vai admirar no outro. E aí você vai ter um aspecto bem balizado aí sobre o que é luz, sobre o que é sombra, sobre o que é mais atraído não é. E quanto mais você fizer determinados tipos de exercício, mais você pode se conhecer ainda mais. Um dos aspectos importantes sobre o autoconhecimento, sobre o ser humano, sobre conhecer o outro, é a gestão comportamental. É saber quem nós somos, é saber quais competências técnicas ou comportamentais a gente tem, as hard skills,
as soft skills, é conhecer se eu sou orientado para processo, para resultado, se meu foco está mais no relacionamento ou na tarefa. Quando a gente fala sobre isso, a gente se depara, como é que a gente vai reagir em determinada situação, como é que a gente vai se antecipar a situações, até que ponto a gente se conhece, e para isso existe uma teoria que é, dentro da análise de perfil comportamental, uma teoria chamada DISC, que aí oriunda uma outra teoria mais atualizada no perfil do brasileiro, que é o profile, mas a gente vai chegar lá. Mas antes de chegar na gestão do comportamento, na teoria comportamental, na análise de perfil comportamental, perceber, como você já deve posteriormente ter visto aí, um dos principais ou maiores psicólogos da história da humanidade, o Abraham Maslow, ele fala que as pessoas elas têm necessidades, tá? E essas necessidades, elas desencadeiam aí direto e indiretamente os nossos comportamentos, a nossa conduta pessoal e profissional. Então, o comportamento, Abraham Maslow fala assim, que o comportamento individual, ele é motivado por estímulos internos. E esses estímulos internos é exatamente essa necessidade. Necessidade básica, segurança social, de autoestima, são essas necessidades que vão motivar, que vão inspirar, influenciar direto ou indiretamente o nosso comportamento e a nossa conduta. E aí a gente se depara dentro dessa perspectiva que existem inúmeras teorias que falam sobre comportamento, sobre personalidade. E aí a gente vê que quando essas pessoas elas já estudavam o comportamento humano há muitos anos, e aí começou-se a verificar os elementos aí básicos que influenciavam o comportamento, como o fogo, a água, a terra, ar, e era estudado há muito tempo atrás com o pai da medicina oriental, o Hipócrates. E aí outros, e durante muito tempo foi visto isso, e aí foi depois posteriormente aprofundado dizendo que o nosso temperamento, condicionando o nosso temperamento ao equilíbrio dos nossos quatro fluidos corpóreos, se somos alegres, se somos tristes, e aí basicamente dizia que nós éramos fleumáticos, sanguíneo, colérico, e aí depois de muito tempo, a gente foi aprofundando todo esse conhecimento sobre o ser, sobre o comportamento, e aí a gente chegou naquilo que foi estudado pelo William Marston, que é a teoria do DISC, um dos modelos mais famosos, conhecidos no mundo inteiro, sobre análise de perfil comportamental. E a gente se depara, só para vocês visualizarem aqui esse quadrante que é importante a gente visualizar, a evolução de tudo isso que a gente acabou de falar. Os gregos que analisavam o comportamento humano a partir dos elementos da natureza, Hipócrates, o pai da medicina oriental, que falou exatamente sobre os fleumas, Jung, que ele classificou e aprofundou tudo que foi falado anteriormente no temperamento de acordo com o produtor, intuitivo, sensitivo, analítico, e aí o Martinson, que a gente acabou de falar agora, que trouxe o DISC, né? A dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, ou trazendo todos esses quatro estilos de comportamento humano, e aí a partir de cada um deles tem as suas características. E aí a gente vem com o Profiler, que é exatamente o DISC adaptado para o Brasil, para o povo brasileiro, em suas características, em seu DNA. E a partir daí a gente pode ver que existem figuras como o comunicador, o executor, o planejador e o analista. Digamos, o executor, ele está na linha, você pode ver, da dominância do DISC, o comunicador da influência, o planejador da estabilidade e o analista da conformidade. Em cada um desses aspectos, a gente pode ver que cada característica, cada perfil comportamental, ele tem uns traços, ele tem um condicionamento, digamos, o executor, o perfil executor ou dominante, ele é mais autoconfiante, ele é mais enérgico, dominante, mais destemido. O comunicador ele já é mais comunicativo, persuasivo, fácil de se relacionar. Já o planejador, ele consegue caminhar mais entre todos eles e ele é mais estável, paciente, calmo, conservador, enquanto o analista ele é mais preciso, atento aos detalhes, ele é organizado, ele é conservador também. O que a gente chega a uma conclusão de que é importante conhecer o perfil comportamental. É saber que um é mais voltado para as pessoas, tá? Um é mais voltado mais para pessoas, como, por exemplo, o perfil comunicador e o perfil planejador. De um outro lado, existem dois outros perfis que são voltados mais para processos, que é o executor e o analista. O que é importante a gente saber é que em esse amplo estudo sobre o comportamento humano, sobre a conduta humana, é preciso enxergar as pessoas. É preciso enxergar a pessoa que vai muito além do seu perfil, do seu teor técnico. A pessoa
ela em sua condição que gera resultado dentro do universo organizacional, ele é um ser humano, dotado de características, dotado de luz, de sombra, e diante disso tudo, quanto mais eu conheço o outro, quanto mais eu conheço o meu colaborador dentro da minha organização, aquele que eu lidero, quanto mais eu sei quem ele é, mais eu terei, digamos, uma grande probabilidade de poder liderá-lo e influenciá-lo da melhor maneira possível para que ele atinja o melhor resultado, para que ele seja ainda mais extraordinário como profissional e também como ser humano. Desejo que você tenha aprendido até aqui, que essa aula de hoje possa ter trazido algumas informações e insights importantes para a sua trajetória acadêmica. Desejo para você todo sucesso, um grande abraço e até a próxima aula, querido aluno.